Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, e hoje o vídeo número 15 da nossa série que retrata o ano de 1975 de Elvis Presley. E se você não viu o vídeo 14, o nosso último vídeo, o vídeo anterior, é importante que você veja, porque o vídeo de hoje confronta o que foi dito no vídeo de ontem. O Dr. Nick, o médico pessoal de Elvis, após a alta de Elvis da sua hospitalização no começo de ano para desintoxicação, disse que ele precisava ter maior controle das drogas prescritas para Elvis, por ele. Então, através da enfermeira Tish Haley, que morava na propriedade em Graceland, atrás da casa de Elvis, atrás da mansão, em um trailer, em uma casa móvel, ela residia lá com seu marido Tommy, que era o zelador, era o jardineiro, e começou a trabalhar lá para Elvis em 1972. Então, eles residiam lá já desde 1972. Então, em 1975, o Dr. Nick, resolveu deixar a cargo da enfermeira, da Tish Haley, os medicamentos de Elvis. E ele dividiu em 3 envelopes, que seriam dados num prazo de 12 horas para Elvis, ou seja, de 4 em 4 horas. O primeiro envelope continha os medicamentos para as doenças crônicas de Elvis: pressão alta, diabetes, artrite, antialérgicos, etc. O segundo envelope, ele disse que havia apenas uma pílula, apenas um sonífero, e nada de injetáveis, conforme ele disse, foi dito na televisão. Elvis, 1975, a série. Isto causou estranheza, principalmente em 2 amigos nossos aqui do canal, pessoas que sempre comentam. A Ludevina comenta, salvo engano, em todos os meus vídeos. E eu vejo que a Ludevina e o Andrés Aringola são fãs que conhecem muito da história de Elvis. Então, eu quero passar aos amigos os comentários de Ludevina Dr. Nick diz que Elvis não era viciado. Se ele não era, para que manter uma enfermeira controlando a quantidade de substâncias que ele tomava? E por que ele, muitas vezes, substituía os remédios por placebos para que Elvis não usasse tanta quantidade? Esse Dr. Nick. E agora também o comentário de Andrés Aringola. O comentário dele é bastante extenso, então eu vou ler apenas o início, que já vai ser de encontro ao que a Ludevina está falando. Não é o que foi falado por seus entes queridos em relação às drogas, como o Dr. Nick conta no seu livro. Todos são unânimes em falar dos abusos excessivos nas drogas, inclusive barbitúricos. E depois ele também fala dos envelopes aos quais eram chamados de ataque. Então, como os amigos já sabem, eu trago vários livros e os livros se contrapõem. Eu também já disse aqui que há livros de memória, de recordações, e há livros biográficos. Quando o livro é de memórias, como por exemplo o da Priscilla Presley e o do próprio Dr. Nick, é uma pessoa que está contando, de acordo com o seu ponto de vista, a relação que teve com, no caso aqui, Elvis. Essa pessoa
ela tende a aliviar ou não certas passagens. Um biógrafo é diferente. Ele faz um trabalho extenso de pesquisa, entrevista quantas pessoas possível que estiveram próximo do biografado, e isso dura anos. E ele consegue trazer uma história mais próximo do que realmente aconteceu, porque ele está embasado em várias fontes. Enquanto que uma pessoa que conta as suas recordações, ela está baseada nas suas lembranças. E as nossas lembranças, muitas vezes, são falhas ou são deturpadas. Se bem que o Dr. Nick dizer que no segundo envelope havia apenas um sonífero, eu acho que ele realmente não está condizendo com a verdade. Bom, o livro que eu trago hoje para contrapor o nosso vídeo de ontem, que foi o livro do Dr. Nick, é o livro de Albert Goldman, só que esse livro foi editado em 1991, são 10 anos após aquela biografia de Elvis, chamada Elvis, que eu sempre trago aqui, que é um livro bem grosso. Esse aqui ele trata das últimas 24 horas de Elvis, e como eu estou retratando o ano de 1975, foi neste ano então que o Dr. Nick passou a controlar a medicação de Elvis através da enfermeira e através desses envelopes com as medicações de Elvis, nem mais nem menos, para que ele não abusasse e acabasse tendo que ser internado para uma desintoxicação. Então, dessa forma, tentavam controlar a dependência química de Elvis. Então, se no vídeo de número 14 o texto do Dr. Nick foi um pouco brando, talvez o de hoje seja o oposto. Vamos então ao contraponto. Vamos ao texto. Neste ponto de sua vida, Elvis procura no esquecimento uma fuga para todas as tristezas que tornaram a sua vida insuportável. A chave para o esquecimento são os narcóticos. Elvis tem sido um viciado em drogas, um sólido viciado. Agora ele é um viciado terminal. Toda a sua vida gira em torno das drogas e não há a menor chance de ele conseguir se livrar delas. Todas as noites, quando ele se retira, ele toma pílulas além da conta, aparentemente porque ele sofre de insônia crônica. Para lidar com esta queixa, o médico pessoal de Elvis, o Dr. George Nicopolos, concebeu um protocolo de medicação que se tornou o principal ritual da corte do rei. No vídeo 14 você viu o Dr. Nick conta em detalhes sobre esse ritual dos 3 pacotes. Quando Elvis se acomoda na cama, ele diz para o seu assistente: "Dê-me meu primeiro ataque." Ele usa esta palavra para os soníferos porque ele quer que eles o derrubem. O assessor expõe um pequeno envelope recheado com 11 comprimidos e 3 seringas descartáveis pequenas, carregadas com Demerol. Estes pacotes de drogas são despachados pela enfermeira-chefe do Dr. Nicopolos, Letitia Tish Haley. Ela trabalha o dia todo no consultório do médico, mas à noite ela retorna para uma casa móvel com base em Graceland, que ela compartilha com seu marido Tommy, um faz-tudo na propriedade, onde reside com a finalidade expressa de monitorar o consumo de drogas de Elvis. O assessor derrama os comprimidos e cápsulas coloridas. Elvis os chama de minhas pequenas joias, na mão em concha de seu chefe.
O assessor observa enquanto Elvis engole os fármacos com movimentos rápidos e experimentados, seguidos por goles de um copo de água da fonte. Depois que Elvis engole todas as pílulas, ele rola para fora da cama e tira o pijama. O assessor examina todas as marcas em suas costas à procura de um bom lugar para injetar o Demerol. Elvis gosta de ser espetado sob as omoplatas ao lado da coluna vertebral. Não há um ponto nas suas costas ou em seus quadris, nádegas ou coxas que não tenha sido perfurado inúmeras vezes. Esta constante inserção de agulhas deixou sua pele tão calejada que sua superfície adquiriu a textura do couro, por vezes fazendo com que a agulha dobre. As pílulas são principalmente depressores do sistema nervoso central, principalmente os barbitúricos, amital, carbital, nembutal ou seconal. Todos são altamente viciantes e todos perdem a sua eficácia rapidamente conforme o usuário desenvolve tolerância, o que obriga Elvis a intensificar a dosagem. Esta progressão é repleta de perigos, porque o aumento da tolerância não é acompanhado por um aumento comparável ao nível em que a dose se torna letal. Todo livro de informações sobre drogas contém um esquema mostrando um diagrama de como essas duas linhas se aproximam uma da outra até que se encontrem. Nesse ponto, o usuário morre. O pequeno envelope contém também plasdil e quaalude, quimicamente diferente dos barbitúricos, mas com efeito semelhante e tão perigoso. Há também Valium, o tranquilizante que se tornou a droga mais consumida da América, e Valmid, um hipnótico normalmente receitado para a insônia. Demerol é um sedativo e um analgésico, um substituto comum para a morfina, mas não menos viciante. A dor de Elvis é inteiramente psicológica. Misturar qualquer um destes fármacos requer cautela. Tomar todos ao mesmo tempo é uma insanidade. Isso equivale a colocar a sua vida em jogo toda vez que colocar sua cabeça sobre o travesseiro. O vício de Elvis às drogas tem sido tradicionalmente remontado a um sargento do exército dos Estados Unidos na Alemanha, que dava pílulas a seus homens para mantê-los acordados na patrulha da noite. A implicação desta história é que Elvis foi inocentemente viciado em drogas no decorrer do seu dever. O fato é que Elvis já consumia estimulantes anos antes de sua indução. A única questão tem sido quando e como ele começou. O momento crítico na história de drogas de qualquer homem não é, no entanto, o dia em que ele começa a tomar drogas, mas o dia em que as drogas começam a tomá-lo. Para Elvis, este momento veio na esteira de seu rompimento com Priscilla Presley em 1972. A partir desse momento, Elvis ficou irremediavelmente dependente de drogas e cada vez mais viciado em uma ampla gama de drogas, especialmente barbitúricos e narcóticos. Alguns anos após a morte de Elvis, em janeiro de 1980, o Dr. Nicopolos foi convocado para uma audiência pelo Tennessee Board of Examiners para responder uma denúncia de prescrição excessiva de medicamentos para 20 de seus pacientes, incluindo Jerry Lee Lewis e Elvis Presley. O conselho revelou Nicopolos violando as regras de prescrição em 10 casos, suspendendo sua licença médica por 3 meses e condenando-o à liberdade condicional por 3 anos. Em maio, ele foi indiciado por 12 crimes de prescrição aleatória de medicamentos por um júri do condado de Shelby.
Ele foi julgado em outubro e defendido por James F. Neal, o promotor do caso Waldergate. Depois de um julgamento de 5 semanas, Nicopolos foi absolvido de todas as acusações. Observadores jurídicos atribuíram o veredito em parte à habilidade do advogado de defesa, em parte às tolices dos promotores locais. A defesa básica de Neal foi o argumento do bom samaritano, isto é, que Nicopolos tinha assumido o tratamento de um caso difícil, talvez impossível, reconhecendo o perigo para a sua reputação profissional, mas impelido pelo sentimento de que era o seu dever como médico salvar seu paciente dos perigos apresentados por profissionais menos escrupulosos ou pela aquisição de medicamentos provenientes de fontes ilegais. Outra linha de defesa foi a alegação de que Nicopolos tinha prescrito tais grandes quantidades de drogas, mais de 19.000 doses nos últimos 31 meses e meio de vida de Elvis, no pressuposto de que esses medicamentos seriam partilhados por outros membros da comitiva, mas que a conta seria paga por Elvis. Nós aqui do canal estamos trabalhando para manter a chama acesa. E também a nossa amiga Irene Rodrigues Silva. Oi Vince, como gosto de ouvi-lo. Quando vejo seus vídeos contando fatos da vida de Elvis, confesso que tem momento que sou transportada para dentro da história. Esqueço dos problemas da vida e simplesmente estou lá. Muito bom. Pessoal, inscrevam-se neste canal, deem seu like, compartilhem, comentem, participem. Elvis forever.